Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Você aí que nos acompanha também pela rede social, muito obrigado. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E hoje o dia amanheceu com muito sol em todo o estado, muito calor, mas temos mudança no tempo ainda hoje no período da tarde e no início da noite, por conta da chegada de uma frente fria. Vamos às notícias desta quarta-feira, dia 22 de dezembro. O uso de álcool e drogas aumenta durante a pandemia. FAPERJ vai investir quase 10 milhões de reais em escolas públicas do estado. O prazo para aplicação da dose de reforço vacinal contra a Covid-19 reduz de 5 para 4 meses. O movimento no comércio de Petrópolis aumenta com proximidade do Natal. Teresópolis inaugura SAMU na próxima quinta-feira. Destaques culturais vão movimentar a noite hoje em Petrópolis, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal, não é isso? Exatamente, e a manchete da primeira página: Delfim Neto, aos 93 anos, ainda sofre com bloqueio feito por Moro. Vamos falar sobre isso no editorial da página 2. Exatamente. E ainda temos ali, logo abaixo ali, uma foto bem grande ali: Congresso fixa em 4,9 bi o orçamento para campanhas. Continuamos ainda na primeira página. Outro destaque: ITA diz usar transporte rodoviário para reacomodação. E ainda ali embaixo, o RJ, reforço para 55 anos na próxima semana. Continuamos ainda na página principal, né? ANAC aprova minutas de edital para leilões. E ainda seguimos falando sobre internacional, EUA, Estados Unidos, né? Omicron causou 33% das novas infecções. Exatamente. Vamos agora para a página 2, a página de opinião. Vamos começar lendo o primeiro editorial, Jorge. Exatamente. Uma imoralidade guardada a 7 chaves. Os 700 auditores do estado do Rio esperam o pagamento da folha extra com o PPE no valor individual de 100 mil. O valor total é de 70 milhões. No mesmo período, o governo do estado comemora o pagamento do bônus de Natal para a área de segurança. São policiais militares, civis, penais e bombeiros, totalizando mais de 70 mil servidores. O valor total para esses trabalhadores que colocam suas vidas em risco em defesa da sociedade é de 35 mil. É a metade do que o Estado gastará com um punhado de auditores fiscais. É uma distorção que revolta. Trata-se de um pagamento referente ainda a 2018. É justo o Estado do Rio tratar de forma tão desigual os seus servidores? Exatamente. E esse editorial continua. O PPE de 100 mil reais referente a 2018, que será pago de uma vez só agora aos auditores como bônus de produtividade, equivale, na verdade, à remuneração de 3 cabos da Polícia Militar ou a de 2 sargentos da PM. Falamos de renda anual. É dinheiro de impostos que vão diretamente para o bolso de um grupo de verdadeiros marajás da administração pública. 3 professores do estado terão que trabalhar todo ano para receber esse escandaloso bônus. A sociedade civil não pode ficar omissa a esse escárnio, apoiado por uma lei escondida às 7 chaves. Pedimos ao leitor que faça um exercício. Pesquise no Google FAF e PPE.
só aparecerão as matérias do Correio da Manhã e as normas legais que chancelam essa imoralidade. Este era um assunto velado e que a imprensa nunca teve o cuidado de revelar. Pois é, muito dinheiro aí, né? Vamos continuar com a leitura do nosso editorial, porque nós temos um segundo editorial falando de duas vítimas históricas do Moro. O ex-juiz Sérgio Moro consegue conviver com os malefícios que criou ao comandar o lavajatismo, que destruiu empresas, empregos e reputações. Não teve o menor pudor em usar a sua caneta de forma desenfreada e com objetivos eleitorais que agora se materializam. O seu projeto político é o de seu fiel escudeiro, o ex-procurador Deltan Dallagnol, sempre foram evidentes. Os dois são de uma cara de pau imensurável. Dois fatos não podem ser esquecidos: a humilhação a que submeteu uma mãe e esposa, Maria Letícia Lula da Silva, lhe criando um trauma irreparável que a levou ao óbito. E esse editorial ainda continua. Pouco se fala, mas entre as vítimas da ambição de Sérgio Moro está o ex-ministro Antônio Delfim Neto, que no topo dos seus 93 anos teve suas contas e bens congelados. Delfim não era agente público ou parlamentar, prestou apenas uma consultoria que resultou em um lixamento moral pela turma de Curitiba. Até hoje, Delfim sofre as consequências do morismo imoral. Essa conta será cobrada com juros e correção monetária. Não é perdoável, o ex-juiz, com sua voz fanha, será despido nesta campanha. O seu endeusamento midiático diminuiu e ele será visto. O sangue de Dona Marisa Letícia ainda está em suas mãos e ele roubou a paz de que Delfim, nonagenário, deveria ter. Seguimos então agora para a nossa coluna lá na página 3 com Magna Vita. Vamos agora à página da coluna do Magna Vita lá. Exatamente, alerta vermelho. Caso do PPE dos auditores é bem maior do que os 70 milhões, pode chegar a 140. Os outros 70 milhões teriam sido parcelados. Olha aí, então mais um adiantamento de que o PPE pode dobrar aí, né? Seguindo ainda na coluna do Magna Vita, nós temos ali, logo abaixo, isso, pinga-fogo. O deputado Otávio Leite ligou para a coluna confirmando que recebeu convite de vários partidos, porém não está nos seus planos deixar o PSDB. Ainda do pinga-fogo tem ali, Juvenil. Muita gente estranhou a ausência de Juvenil Santos no secretariado do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. Ele sempre foi um dos mais importantes parceiros do prefeito e todos esperavam que fosse para a Secretaria de Governo. Vai fazer falta na nova administração da cidade. Continuamos ainda na coluna do Magna Vita. Exatamente. Vamos às fotos que estão em destaque na coluna. Isso, Jorge? Exatamente. Primeira foto ali relata, olha só, o Palácio Guanabara promoveu na segunda-feira uma missa de ação de graças para servidores. O ato religioso no Jardim de Inverno contou com a presença do governador do estado, Cláudio Castro, acompanhado da primeira-dama, Analine Castro, na foto aí. A missa foi celebrada pelo bispo Dom Juarez Delorto, na presença do Monsenhor José Gomes, pároco da Capela Santa Terezinha do Palácio Guanabara. Continuamos nas fotos logo abaixo, a família de Castro no ato religioso, também os servidores do Guanabara e os secretários do gabinete participaram também da missa. E o governador passou sua mensagem de paz e prosperidade em 2022. Então estão todas as fotos aí mostrando aí o evento que ocorreu lá no Palácio, né, Roberta? Seguimos aqui na coluna do Magna Vita ainda, logo abaixo disso aí tem lá o milagre da Central do Brasil. Um fato inusitado está desafiando os especialistas. Há anos parado, o famoso relógio da Central do Brasil, instalado na torre onde fica a sede da Secretaria de Administração Penitenciária, estava sendo recuperado por ordem de Fernando Veloso. O diagnóstico era desesperador.
teria de trocar tudo. Logo após a missa realizada no edifício, na segunda-feira, pelo cardeal Dom Honorí Tempesta, para surpresa geral, o relógio começou imediatamente a funcionar. Que coisa, né, Jorge? Eu acho que foi presságio aí, olha aí. Que legal. Muito bacana. Continuamos mais uma nota, né, de 40 em 40. Isso aí. É isso? Então vamos lá. De 40 em 40 na véspera do Réveillon. Os quarentinhas, como carinhosamente são chamados os integrantes do governo do estado do Rio, todos dentro da faixa dos 40 anos, não descansam. No dia 29 de dezembro, na Bolsa de Valores de São Paulo, será o leilão da segunda fase da concessão dos serviços de saneamento do estado do Rio de Janeiro. Ao contrário do leilão anterior, que teve lances de 100 milhões de reais, há uma proposta para que cada lance seja de 40 milhões de reais, em homenagem aos quarentinhas. Quando Nicola Missione, secretário da Casa Civil, marcou o leilão para a véspera do Réveillon, os paulistas chiaram. Todos queriam enforcar a semana. A farra acabou por causa aí dos cariocas. Olha só, Jorge. eu acho que o povo vai trabalhar meio insatisfeito lá na Bolsa de São Paulo na véspera. Mas interessante, né? Os 40 ali, tudo combinando, foi bem legal. Vamos agora às nossas questões nacionais. Antes disso, tem a página 4. Verdade, na página 4, artigo bem interessante que eu queria dar uma passada aqui, porque todas as notícias, né, em detalhes, a pessoa pode conferir onde, Jorge? Lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, está aparecendo aí embaixo para você aí o nosso site direitinho, para você poder entrar e conferir as notícias da semana e muito mais, né? Tem um artigo interessante que fala Petrópolis, o paraíso das oportunidades perdidas. Um artigo de Antônio Pastore. Ele começa assim: o editor-chefe deste jornal, Cláudio Magnavita, deu um triplo show no Fórum Regional do Turismo Fluminense, que aconteceu no dia 14 deste mês, no magnífico ex-hotel Quitandinha, em Petrópolis. Magnavita deu uma excelente aula de comunicação eficaz, história do Império, e de quebra mostrou como deve se fazer turismo de verdade e de alto nível, utilizando-se para tanto os elementos históricos, arquitetônicos, culturais e naturais que a cidade imperial oferece de montão. E aí continua, né? Esse artigo vale a pena conferir na íntegra também, porque fala de Petrópolis. E ele relata a deficiência do turismo, que o Magnavita até comentou, né, dentro do fórum. Dentro do fórum, muito importante também. Agora sim, vamos à página nacional. Vamos ao nacional agora. Página 6. Exatamente. Solução por meio terrestre. ITA diz usar transporte rodoviário para reacomodar passageiros. O Grupo Itapemirim divulgou nesta terça-feira que está utilizando a Aviação Itapemirim, empresa de transporte rodoviário do grupo, para aumentar as possibilidades de reacomodação dos passageiros que tiveram seus voos com a Itapemirim Transportes Aéreos suspensos, conforme anúncio da empresa na última sexta-feira. A ITA suspendeu suas operações em todo o país, deixando desassistidos os passageiros que esperavam a hora de embarcar. Nossa Senhora! Terrível, né? Complicado, né, Você compra uma passagem aérea e vai de ônibus, é isso mesmo? Exatamente, muito complicado, né? Nosso jornal está monitorando isso, né? Desde o início dos problemas aí na semana, então se você quiser saber mais, entra lá no site para ver. Importante, vou ler mais um pedacinho aqui, porque fala o seguinte: a orientação da empresa é que apenas os clientes que estejam fora de seu domicílio e que tenham viajado anteriormente com a empresa entrem em contato para obter a reacomodação de retorno aos seus destinos de origem. Parece piada, né? Realmente, foi o que você falou. Segundo nota da empresa, aqueles que ainda estiverem em sua cidade de origem com voos programados terão os valores reembolsados integralmente. Você compra uma passagem de avião e volta de ônibus. É isso. E seguindo ainda na página nacional, União tem o dia 5, tem até o dia 5 para se manifestar sobre vacinação. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, do STF, ampliou para 5 de janeiro o prazo para que o governo se manifeste sobre a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano de vacinação contra a Covid-19.
A decisão foi divulgada ontem, na segunda-feira. Inicialmente, o governo teria 48 horas para se manifestar, mas teve o prazo ampliado após recurso da Advocacia Geral da União. A ação foi movida pelo PT, que pediu a inclusão das crianças no programa de vacinação. Nessa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças dessa faixa etária. Segundo a agência, existem evidências científicas de que o imunizante aplicado em 2 doses nesse público pode ser eficaz na prevenção de casos graves da doença causada pelo novo coronavírus. E ainda agora vamos seguir por a política. Página 7, Exatamente. Congresso aprova projeto, Jorge. Isso mesmo. Previsão de 1,7 bi a policiais e 4,9 bi a campanhas. Eu vou ler um trechinho aqui, ó. O Congresso aprovou ontem o projeto de lei do orçamento com previsão de 1,74 bilhão para o aumento a polícias em 2022, ano eleitoral. Após o relator geral, deputado Hugo Leal, do PSD-RJ, recuar de sua decisão de não prever reajuste salarial a servidores. A medida, que é mais uma derrota de Paulo Guedes, ocorre em um dia após o ministro da Economia entrar de férias de 19 dias e já abriu uma crise na elite do funcionalismo. Auditores da Receita iniciaram uma debandada dos cargos em protesto. Continuamos então na página de política, página 7, legislativo é aprovado por 10%, diz Datafolha. A aprovação ao trabalho de deputados e senadores chegou ao mais baixo patamar da atual legislatura iniciada em 2019. Mostra a pesquisa do Datafolha, realizada nos dias 13 a 16 de dezembro. Apenas 10% dos entrevistados disseram considerar bom ou ótimo o trabalho do Congresso. O índice é 3 pontos percentuais menor do que a última pesquisa de setembro e menos da metade do observado há quase 3 anos, que seria de 22%, quando teve início o mandato dos atuais deputados e da maioria dos senadores. É isso. Agora seguimos para a página do Rio. Exatamente, página 8, a dose de reforço no Rio. O calendário vai até dia 4 para quem tem mais de 55 anos. Segundo o calendário de vacinação contra a Covid-19 para a dose de reforços no município do Rio de Janeiro, devem comparecer aos postos de saúde essa semana as pessoas com 56 anos ou mais. Na próxima semana será a vez de quem tem 55 anos ou mais. Faixa que está com datas reservadas para a terceira dose até o dia 4 de janeiro. Nessa semana e na próxima, os postos de vacinação não funcionarão na sexta e nem no sábado, dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, devido aos feriados e festas de fim de ano. Continuamos aí na página do Rio, nos destaques nós temos: PM inaugura equipamentos de treinamento no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, inauguraram na segunda-feira 4 equipamentos de treinamento tático de tiro da corporação. Os estandes ficam em uma área de 200 mil metros quadrados em Ramos, que começa a ser transformada no maior complexo de treinamento tático de tropas policiais especiais e convencionais do país. Abre aspas, estamos formando novos soldados, cuidando da saúde de nossos policiais e, como hoje, desenvolvendo equipamentos que vão ajudar no treinamento da Polícia Militar, fecha aspas, disse o governador Cláudio Castro. E seguimos aqui agora para a economia. Vão à análise do TCU. A ANAC aprova minutas de edital para leilões de 16 aeroportos. A Agência Nacional de Aviação aprovou nesta terça, 21, minutas de edital e dos contratos de concessão de 16 aeroportos, a iniciativa privada. Os documentos serão analisados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. O leilão da 7ª rodada de concessão dos aeroportos está previsto para o 1º semestre do próximo ano, caso o TCU aprove os editais e os contratos. Continuamos ainda na página de economia.
Governo contrata 4,6 gigawatts, é isso, Jorge? Exatamente. De potência em leilão. A Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizará nesta terça-feira o primeiro leilão para a contratação de reserva de capacidade de geração de energia no Brasil. No total, 4,6 gigawatts de disponibilidade de potência foram negociados, valor equivalente a 1/3 da geração da usina de Itaipu Binacional. Ótima Jorge. notícia. Ótima notícia. Ótima notícia. E olha, você pode receber a versão digital entrando lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Pode também se cadastrar para poder aí receber o jornal toda semana e os adiantamentos das nossas notícias e ver muito mais, não é isso? Exatamente. E essas foram as notícias de destaque de hoje do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Brasil deve completar 16 anos com crescimento abaixo da média mundial. FAPERJ vai investir quase 10 milhões de reais em escolas públicas do estado. E depois do intervalo, prazo para aplicação da dose de reforço vacinal contra a Covid-19 reduz de 5 para 4 meses. O Correio da Manhã volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de picote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, Ocetinado Comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Voltamos. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, segue alterando as regras de aposentadoria para 2022. Para 2022, mudanças vão afetar principalmente as mulheres. Antes da reforma, mulheres conseguiam entrar com pedido de aposentadoria junto ao INSS a partir dos 60 anos. Depois da reforma, a mulher que quiser se aposentar em 2022 deve ter 61 anos e 6 meses de idade, além de contribuição mínima de 15 anos junto ao INSS. Em 2023, a idade mínima fixada vai passar para 62 anos. Para os homens, segue a idade mínima de 65 anos e 15 anos de contribuição com o INSS para quem já contribuía antes da reforma. Quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência em 2019, o tempo de contribuição aumentou para 20 anos. O valor das aposentadorias para o próximo ano ainda será definido, pois depende do cálculo da inflação dos últimos 12 meses, o que deve ser divulgado em janeiro de 2022. E agentes do IBAMA desmantelaram nesta semana esquemas envolvendo centenas de empresas que, segundo os agentes, acobertavam
o corte ilegal de madeira na floresta amazônica, de acordo com documentos do governo analisados pela agência Reuters. A operação realizada pelo IBAMA fornece um vislumbre raro de como a madeira cortada ilegalmente na Amazônia é inserida em cadeias de suprimento de madeira legal, usando empresas de fachada e forjando remessas. A ação de cumprimento da lei é uma das mais completas já conduzidas pela agência, por ter flagrado tantas pessoas que se escondem por trás ou realizam negócios com as empresas de fachada. O IBAMA identificou mais de 220 empresas e 21 concessões de corte de madeira envolvidas em vários esquemas, maquiando a origem da madeira clandestina. O IBAMA vai impor embargos às empresas nesta semana para impedi-las de vender a madeira e aplicará multas de mais de 50 milhões de reais. A agência também repassou suas descobertas a procuradores públicos e à polícia para uma investigação criminal adicional, sempre de acordo com os documentos encontrados. As empresas e pessoas envolvidas podem apelar das decisões junto ao IBAMA. E olha, falando agora sobre economia, a economia brasileira deve completar pelo menos 16 anos de crescimento abaixo da média mundial. É o que mostra levantamento com dados e projeções do FMI e da pesquisa Focus do Banco Central, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Desde 2011, o país vive uma combinação de períodos de recessão, estagnação e baixo crescimento, com números distantes daquilo que é visto no nível global. O PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, cresceu 1,4 ponto percentual abaixo da média global desde 1987, período estudado pelos pesquisadores. Na média, o país cresceu 2% ao ano, enquanto o mundo avançou a um ritmo de 3,4%. Apesar de a pandemia ter atingido todas as economias, o Brasil teve retração maior que a média global de 2020 e deve crescer menos que o mundo inteiro em 2021 e 2022. E os governos estadual e municipal de Duque de Caxias assinaram um convênio para oficializar a transferência da administração do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, o Hospital de Saracuruna. Jorge. E apesar da gestão, a partir de agora, estar nas mãos da Prefeitura de Duque de Caxias, a unidade seguirá recebendo pacientes de outros municípios. Importante isso. A regulação dos leitos continua com o governo do estado. Esse hospital é um hospital muito importante porque é um hospital de trauma ali, né? Então... recebe feridos das estradas, não é isso? É um hospital muito importante. Então, vamos ver como é que vai ficar aí a administração agora de Duque de Caxias. Seguindo aqui, notícia agora sobre escolas aqui. As escolas da rede pública do estado do Rio de Janeiro vão receber quase 10 milhões de reais em investimento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo, a pesquisa do estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, vinculada à Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovações. O resultado do edital Apoio à Melhoria das Escolas da Rede Pública sediadas no Estado do Rio de Janeiro 2021 foi anunciado na última semana e a lista dos contemplados inclui projetos de escolas municipais, estaduais e federais dos níveis fundamental e médio. No total foram escolhidos 130 projetos que vão dar suporte a 130 unidades da Rede Pública do Estado no ano vigente de 2022. O objetivo é apoiar iniciativas voltadas à melhoria da escola pública por meio de projetos que abordem temas educacionais relevantes e que permitam um aprimoramento da qualidade das escolas da rede pública. O orçamento inicial era de 8 milhões de reais, mas com a quantidade recorde de propostas, houve um aumento de recursos aprovados. Dentre eles, pelo menos 30% vão ser destinados a projetos envolvendo escolas públicas sediadas fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os desafios impostos pela pandemia e as relações de aprendizado em escolas públicas vão ser o foco de um projeto da Unigran Rio. A criação de ambientes educativos inovadores também é outro desafio, assim como a inclusão de surdos na volta às escolas. Uma das principais finalidades do edital é superar e mitigar os impactos da pandemia na educação, visando diminuir as disparidades e diferenças educacionais geradas pelo fechamento das escolas. O edital busca ainda favorecer projetos de formação continuada dos professores, de elaboração de propostas curriculares inovadoras, bem como contribuir para a melhoria da infraestrutura necessária à educação da rede pública fluminense.
E o Ministério da Saúde confirmou a redução no prazo para aplicação da dose de reforço vacinal contra a Covid-19 de 5 para 4 meses. Também foi divulgada a necessidade da aplicação de uma 4ª dose em alguns públicos. O Ministério da Saúde anunciou que os pacientes imunossuprimidos e as pessoas com HIV vão poder se vacinar com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante deve ser aplicado a partir de 4 meses após a dose anterior. A gente sabe que os imunossuprimidos têm a defesa do corpo um pouco mais debilitada do que a população que não tem essa comorbidade. Então é sempre bom a gente tentar fazer com que essas pessoas tenham o esquema vacinal atualizado até que a gente consiga abolir o uso de máscaras e zerar a transmissão de coronavírus na cidade e no país inteiro. No fim da última semana, Petrópolis passou a marca de 500 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus. O somatório é feito a partir da 1ª, 2ª e 3ª doses, assim como a Janssen, anunciada inicialmente como sendo dose única. As campanhas de vacinação que começaram no dia 19 de janeiro com o intuito de convencer a população a se vacinar, agora têm outro foco. Petrópolis está em torno de 80% da população já com o esquema vacinal completo e cada vez mais população aderindo à 2ª dose, a dose de reforço, a gente combate mais a transmissão do coronavírus e consegue reduzir os números de internação da cidade também. Pesquisas apontam que a dose de reforço é de extrema importância, principalmente para idosos e pessoas com a baixa imunidade. Com o tempo, o nível de proteção do corpo reduz e os anticorpos deixam de ser produzidos, fazendo com que estas pessoas voltem ao risco. A 3ª dose ou dose de reforço vem para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos circulantes no organismo, no que se tem nome como booster vacinal. Com este aumento da quantidade de anticorpos, as chances de cada pessoa infectar ou reinfectar é reduzida. Já em Teresópolis, foram aplicadas até o momento 15 mil doses de reforço. A imunização vai ser feita de segunda a sexta em todas as unidades de saúde da cidade e interior, em seus respectivos horários para pessoas acima de 41 anos. Para a aplicação da dose de reforço, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante das 2 doses e laudo, no caso de imunossuprimidos. Então nós vemos que nós temos uma média aí de 25 a 30 mil pessoas que tomaram a 1ª dose no nosso município e que não tomaram a 2ª. Então ainda temos que fazer esse resgate desses indivíduos para que vá à unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar a 2ª dose, porque eles não estão imunizados. Uma única dose não vai trazer proteção. E após a 2ª dose, a 3ª dose. E é importante que entendam que quem tomou a vacina Janssen, que a princípio era a dose única, não é a dose única. A Janssen também está disponível a 2ª dose e posteriormente o reforço. Caramba, hein? Tá arriscado termos que tomar uma 4ª dose aí. Pelo menos por enquanto em alguns públicos, pois né? Vamos então saudar os nossos telespectadores que estão nos acompanhando no dia de hoje. Bianca Correia Silva, Diego Pires, Elizabeth Ferreira, Maria Lúcia dos Santos. Muito obrigada pela sua audiência. Exatamente. Todos aí que estão nos acompanhando aí pelos canais da TVC, a TV do Correio da Manhã, e pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, nossas redes sociais, né? Um abraço para vocês e uma ótima quarta-feira, tá bom? Isso aí. Vamos agora ao esporte, Jorge? Falar um pouquinho de esporte. Eu tenho uma notícia não muito boa aqui de início aqui, mas que tem que ser dado. O esporte aquático e olímpico brasileiro está de luto. Depois de mais de um mês internado no Rio, lutando contra uma infecção na garganta que se alastrou para o esôfago e pulmão, Ian Matos acabou não resistindo e morreu na noite de segunda-feira, com somente 32 anos. O atleta paraense dos saltos ornamentais foi o representante do país nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Ele chegou a mostrar a evolução no tratamento da infecção com a retirada dos aparelhos de respiração, mas acabou piorando nos últimos dias. Uma pena e uma perda para o esporte nacional. Um rapaz bem novo aí, ainda tinha muito para contribuir com o esporte. E temos também um destaque lá do esporte na nossa página do Correio da Manhã. Eu vou abrir aqui para você dar uma olhada. Campeões e premiados, Galo e Palmeiras lideram lista de lucro com títulos no ano. Os clubes que
conquistaram títulos em 2021 têm mais do que as taças para comemorar. As principais competições da temporada também renderam uma boa quantia em dinheiro para os times que ficaram com o troféu. Palmeiras, campeão da Libertadores, e Atlético Mineiro, que faturou a tríplice coroa com o Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Lideram a lista desse ano. Então tá aí os dois times aí que não só lideram a lista de taças, mas também de lucros financeiros aí, com os créditos aí voltados ao ganho desses campeonatos. Tem mais algumas notícias, né, Tem do mais esporte. uma aqui interessante também para ler, né? Que é: Fla deve aprovar ampliação do valor de 3 patrocínios. Ou seja, o Conselho Deliberativo do Flamengo marcou para hoje uma reunião para a aprovação de 3 contratos de patrocínio. Os conselheiros vão apreciar e votar os vínculos a serem firmados com ABC da Construção, Pixbet e Avan. Então tá aí mais 3 patrocinadores aí podendo ser renovados com o Flamengo. E ainda tem aqui uma outra aqui do outro lado, lá no Correio Esportivo, lá, data por Jesus. Sem dar bola para isso e de olho em Jorge Jesus, o Flamengo deve esperar pelo técnico que vitorioso no clube até o dia 30, esperando que o Benfica demita o treinador após os jogos contra o Porto, tá? Então a torcida do Flamengo fazendo uma torcida danada pro português perder pro Porto, né? Vamos seguir aqui com o nosso jornal. Ainda tem mais uma noticiazinha aqui: incômodo português. A bateria de reuniões do Flamengo em busca de um treinador em Portugal tem sido destaque em programas esportivos do país europeu, com comentaristas desaprovando a ação rubro-negra. Tá aí também um outro destaque falando aí sobre a ação do rubro-negro lá em Portugal, atrás de um técnico, Roberta. Esses foram alguns destaques aí dos esportes, né? E quem quiser conferir toda a página de esporte, todos os destaques. Tem que entrar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, tá aí na sua tela aí embaixo aí. Você pode entrar lá e se cadastrar para receber também as notícias da semana. E você vai ver depois do intervalo, destaques culturais vão movimentar a noite de quarta-feira em Petrópolis. Teresópolis inaugura SAMU na próxima quinta-feira. Movimento no comércio de Petrópolis aumenta com a proximidade do Natal. A gente volta já. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de picote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, Ocetinado Comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder.
Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Jorge, uma notícia importante que chegou há pouco do Hospital Unimed Petrópolis. Eu vou ler para vocês. Nos últimos dias, o Hospital Unimed Petrópolis vem observando alta de atendimentos e pacientes com sintomas respiratórios sugestivos para a Covid-19 e também para o vírus influenza H3N3. Muito importante. Em novembro, aumentou em 54,1%. Em janeiro, já nos primeiros 20 dias, dos 3.134 atendimentos realizados no pronto atendimento do hospital, 1.697 foram apenas de sintomáticos respiratórios. Então, vale a pena aí ressaltar que esse é um informativo, né, do Hospital Unimed de Petrópolis, que vem registrando, então, uma alta de atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios sugestivos, tanto da gripe, dessa nova onda de gripe, quanto da Covid-19. Então, é muito importante as pessoas não relaxarem quanto às ações de prevenção. E os sintomas são bem próximos, né, de um de outro aí, pelo que a gente vem acompanhando na mídia. Então, vamos se cuidar, continuar usando máscara, o álcool em gel, a pandemia ainda não acabou, então vamos continuar cuidando. Exatamente, né? Porque muitas pessoas acham que acabou, mas ainda não acabou. Então, tá aí o alerta do Hospital Unimed de Petrópolis, fazendo aí esse alerta para as pessoas, porque eles são um termômetro bom, né? Para a gente ficar acompanhando. Exato. Não é isso, Jorge? Continuamos. A Prefeitura de Nova Friburgo realiza nesta semana a ativação do novo andar do Hospital Municipal Raul Sertã, o centro cirúrgico que nunca foi usado. Na segunda-feira, o setor foi vistoriado e vai passar por uma higienização para ser ativado. As cirurgias já começam amanhã. 4 das 6 salas vão ser ativadas para a realização dos procedimentos, como neurocirurgia, ortopedia, pediatria, urologia, entre outros. No novo andar do Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, vão trabalhar equipes de enfermagem, técnicos instrumentadores, cerca de 15 anestesiologistas, médicos neurocirurgiões, ortopedistas, bucomaxilos, angiologistas, proctologistas, ginecologistas e pediatras. Com isso, as filas de espera das cirurgias vão ser reduzidas, já que no centro cirúrgico vão ser feitas as eletivas, além, é claro, das emergências e urgências. E olha, Teresópolis inaugura nessa quinta-feira o serviço de atendimento móvel de urgência. Na data, a equipe vai fazer uma simulação de pré-atendimento na Praça Olímpica, na Várzea. O evento de inauguração do SAMU está previsto para começar às 2 horas da tarde na sede do serviço, na rua Júlio Rosa, no Tijuca. O SAMU vai integrar a rede de urgência e emergência de Teresópolis e a instalação foi possível mediante convênio entre município, Estado e Ministério da Saúde. A simulação, marcada para as 4 da tarde, vai ser dividida em 2 etapas. Na primeira parte, os profissionais do SAMU vão atender um caso de mal súbito em decorrência de um infarto dentro de um ônibus. Em seguida, será simulado um acidente de moto. O evento vai contar com 2 ambulâncias totalmente equipadas exclusivas do SAMU e com 2 guarnições de plantão. E a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Tutelar de Conselheiro Paulino, visitou uma adolescente de 15 anos em Rio Grandina, na tarde de segunda-feira. Ela estava desaparecida desde o dia 7 de dezembro e foi encontrada em São Paulo na última sexta-feira, no dia 17, na casa de um homem que vai ser investigado por suspeita de pedofilia. A equipe, composta por um psicólogo, uma assistente social e 2 conselheiros tutelares, conversou com a jovem e colocou a estrutura da Secretaria de Assistência Social à disposição da família. Que horror, né? Bom, vamos seguir aqui e falar de um
panorama econômico aqui da região, faltando poucos dias para o Natal, o movimento em Petrópolis nos últimos dias está intenso. Nas ruas, muita gente ainda busca pelos tradicionais presentes. Muitos carros e pessoas nas ruas. Correria. Assim tem sido a semana que antecede o Natal em Petrópolis. Pelo visto, os consumidores deixaram para comprar os presentes em cima da hora. De acordo com o presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini, o Natal Imperial começou fraco para os lojistas, mas agora a situação já está diferente. Eu tenho a impressão que o consumidor deixou suas compras de Natal para a última hora. A gente tem notado, semana passada e essa semana, um movimento muito forte em todo o comércio de uma maneira geral. Então, eu acho que o consumidor deixou para a última hora, mas boas oportunidades ainda vão acontecer. De acordo com o presidente do Sicomércio, a expectativa de venda para os próximos dias e até para a virada do ano é grande. Isso porque 95% da rede hoteleira da cidade já está ocupada. Ainda segundo ele, o aumento de turismos no município, mas para o fim de dezembro foi uma surpresa. A tendência agora, né, é a coleção nova nas lojas, o pessoal aproveitar a oportunidade, tempo bonito, tempo quente, pessoas saírem para a rua. Passou essa questão da pandemia também, eu acho que está todo mundo já vacinado, então a gente tem uma possibilidade aí muito boa de novos negócios, de novas oportunidades, as pessoas podendo passear, podendo visitar, venham para Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que tem vários atrativos e principalmente um comércio muito forte, o comércio da Rua Tereza, o comércio da Rua do Imperador, da Rua 16 de Março, o comércio de Itaipava. E é isso, a expectativa é sempre positiva. Apesar do empenho para aumentar o número de pessoas na cidade, os lojistas enfrentam neste período um problema recorrente no município: a chuva. Faz com que as pessoas fiquem mais em casa, né? O dia que tem muita chuva, até pela questão geográfica de Petrópolis, sempre causa um pouco de temor nas pessoas, de enchente. Então, a gente tem aí uma retração do comércio. Realmente, os dias chuvosos, o movimento cai muito. Quem ainda não foi às ruas e precisa comprar os presentes de Natal, vai encontrar as lojas abertas por mais tempo nos próximos dias. O comércio da Rua do Imperador, 16 de março, tem ficado até às 20 horas e a Rua Tereza até às 19. Então o pessoal deu uma esticada no horário. Eu acredito que essa semana, esses próximos dias, de acordo com a demanda, até se estenda um pouco mais, né? Mas a princípio, até às 20 horas, o comércio está funcionando normalmente na Rua do Imperador e Rua 16 de março. Se você vai gastar o seu dinheiro em outro município, em outro lugar, esse dinheiro vai gerar emprego e renda em outro local. Gaste em Petrópolis, compre em Petrópolis, prestigie a sua cidade. Os atrasos de ônibus ainda são a principal reclamação dos passageiros de Petrópolis. Mesmo após constantes denúncias, as empresas parecem não se importar em tomar providências para atender os usuários. Quem precisa andar de ônibus em Petrópolis reclama dos atrasos frequentes. Isso aí é todo dia. Chega atrasado no trabalho, chega tarde em casa. Está sempre assim, sempre lotado, sempre cheio, né? Sempre cheio. Toda vez, todo dia, a mesma coisa. Na rodoviária do centro, basta entardecer para as filas ficarem enormes e resultarem em aglomeração. De acordo com os passageiros, a espera pode chegar a 1 hora. Para piorar, às vezes o coletivo nem aparece. Não é novidade que o número de ônibus em Petrópolis reduziu durante a pandemia. Apesar do retorno das atividades, as linhas continuaram trabalhando de forma parcial. A decisão afeta principalmente os passageiros, que muitas das vezes só querem chegar em casa após um dia cansativo de trabalho e não encontram os coletivos disponíveis. Depois de um dia que a gente enfrenta várias filas, né, para poder resolver as coisas para a gente, aí da hora de ir embora a gente fica aqui, né? Tem ônibus que até, assim, fica sem cumprir aquele horário, né? Porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, não sei se quebrou, enguiçou, alguma coisa assim. Quer se dizer, a gente fica aqui na fila toda a vida, né? Esperando um ônibus. Eu acho que tem que melhorar, porque todo mundo reclama disso. Em agosto desse ano, houve redução de 20 centavos no valor da passagem. Com isso, a tarifa atual é de R$ 4,20. Além disso, o termo de compromisso assinado pelas empresas garantiu o retorno de 100% da frota de ônibus nos horários de pico, o que, na prática, ainda não aconteceu. A gente trabalha o dia inteiro, está tentando chegar em casa e não consegue chegar em casa porque não tem ônibus. Tem ônibus, mas não tem horário. Tem horário, mas não tem ônibus. É uma pouca vergonha, sabe? A gente só quer chegar em casa. Ontem eu saio 5h20.
Agora que eu chego em casa, 7 horas. Daqui, ó, 5 minutos, eu moro no Sargento Boning. Olha só, a fila do jeito que tá. Quer dizer, uma pouca vergonha, cara. Pagar uma passagem tão cara, e você tentar chegar em casa e não consegue. É um problema. E olha, Jorge, a CPTrans e o CETRANSPETRO, né, que é o sindicato patronal, não se pronunciaram sobre esse assunto, mas a reclamação é constante e é de longa data, né? Não é de hoje. Não é de hoje. E vamos, então, saudar mais telespectadores. Tem Tereza Leite e Mônica Lírio, também estão nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigado. Tem muita gente participando que eu fico aqui acompanhando, viu, também. E olha, vou dar agora um recado aos servidores de Paraíba do Sul. A Prefeitura informou que na próxima sexta, véspera de Natal, todos os servidores ativos e inativos vão receber um bônus de R$ 25 para usarem na feira agroecológica. E em Teresópolis, as pré-matrículas para turmas de berçário, maternal e jardim nas creches municipais e centros de educação infantil começam entre os dias 24 e 28 de janeiro. Na zona rural, a inscrição vai acontecer nas creches municipais Professora Alaide Ferreira da Silva, em Vargem Grande, Dora Cidália Granito, em Bom Sucesso, e Mariana Marturelli, no Independente de Motas, de 8 da manhã às 4 da tarde. Na área urbana, pais e responsáveis poderão fazer o cadastro na unidade escolar mais próxima de sua residência, também das 8 da manhã às 4 da tarde. As vagas não estão condicionadas à ordem de inscrição. Para conferir a lista completa das escolas e conferir esta e outras matérias de nosso jornal, só acessar o nosso site pelo endereço www.tvc16.com. Com o objetivo de ampliar as atividades de uso público com a escalada em rocha, atendendo à demanda de um local para treinamentos de alunos e evolução no esporte, o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis anunciou a abertura do Campo Escola de Escalada Alexandre Oliveira, na subsede da Pedra da Tartaruga. Ice Wall, como era conhecido, o montanhista já frequentava o núcleo Pedra da Tartaruga para treinamentos e fez história no montanhismo de Teresópolis. Com acesso fácil, o núcleo da Pedra da Tartaruga já é muito utilizado para a prática e aprendizado de rapel. Além das fendas, tem agora mais o setor de escalada, concentrando um bom volume de treino em um único lugar. O acesso ao cume agora é feito por degraus metálicos, decisão tomada após análise técnica com o envolvimento de entidades da comunidade relacionadas aos esportes de montanhas, após o fechamento dos antigos acessos por motivo de proteção ao recurso natural que está em processo de recuperação. Temos a previsão do tempo agora, Roberta, é isso? Exatamente. A previsão para as cidades que compõem nossa área de cobertura é de dia ensolarado, com virada no tempo no período da tarde e noite, como falamos na abertura do jornal. As temperaturas vão variar entre 17 graus, com mínima na região serrana e máxima de 35 graus em Três Rios. E olha, o Coral Integração se apresenta hoje às 8 horas da noite na Praça da Liberdade. E a Companhia Bemo de Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no mesmo horário, promove o balé, o Quebra-Nozes, no Teatro Mecanizado no Sesc Quitandinha. O Coral Integração é formado por integrantes de 16 corais da cidade. 32 vozes vão estar sob a regência de 6 maestros, todos acompanhados por Marco Aurélio List. No repertório, músicas tradicionais natalinas ganham uma nova leitura, com arranjo escrito especialmente pelo maestro Antônio Gastão. Já o balé O Quebra-Nozes, um dos mais populares do mundo, chega aos palcos do Teatro Mecanizado do Sesc Quitandinha pela Companhia de Novos Talentos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Este clássico do período de Natal tem música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov. Nos remete a um mundo de lindos sonhos e suaves sentimentos que faz a alegria de crianças e adultos. E Jorge, a Mega Sena da Virada vai ser sorteada no dia 31 de dezembro. Aqui é uma fezinha, né? O prêmio está estimado em 350 milhões de reais. Olha só isso, 350 milhões de reais. Porque nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do prêmio na faixa principal da última Mega Sena. Olha só.
Com isso, a expectativa com a Mega da Virada só aumenta. As apostas podem ser realizadas até às 7 horas da noite do dia 31. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 4,50. Olha aí, 350 milhões de reais. Olha, não é pouco, do jornal não. Aqui, eu acho que eu vou lá renovar. Já fazer uma fezinha, fazer né? uma lá, Vamos falar um pouquinho de cultura? Vamos sim, Já vamos que lá. a gente falou de cultura em Petrópolis, Bora. né? Tem coral, tem teatro. Muita coisa legal, né? E a página 15 do Correio da Manhã traz a página de cultura, traz a parte de cultura, clima de animação. É isso, o tempo com você leva fantasia à grade da Amazônia, é isso mesmo, da Amazon, desculpa. Embora a iguaria cinematográfica do Japão pelo mundo afora seja Drive My Car, que deu o diretor Ryusuke Yamaguchi o prêmio de melhor roteiro em campos e pode dar um Oscar a seu país. As produções animadas feitas em Tóquio e seus arredores não param de ganhar fama e conquistar fãs mundo afora, com a expressão da streaming... não vou ter como ler essa expressão aqui, que ela é bem complicada, viu? Streaming esfera, deve ser, Eu né? acho que é isso, streaming esfera, acho que é isso. Mas o mais importante é que são filmes japoneses, é isso na grade mesmo da Amazon, para quem gosta. Ali tem uma fotozinha, litros de chuva regam a história de amor narrada em O Tempo com Você. Então aí é uma história... É um anime, né? É um anime o filme. Explica pra gente o que é um anime. É um desenho, assim, a gente pode colocar, só que japonês. Geralmente eles têm como pano de fundo um drama sempre muito forte, é como se fossem as nossas novelas aqui no Brasil, viu? O anime. Eles são bem adultos, não são coisas para criancinhas, geralmente, e o pano de fundo sempre é um drama muito pesado que contam histórias profundas dos personagens. Olha... Então tá aí o especialista Jorge falando sobre isso. Quase e ainda na isso. página de cultura, ali no Correio Cultural, né, mostra a fachada da sede do Museu da Imagem do Som na Lapa e fala que o museu lança edital de R$500 mil para projetos de memória. Olha que bacana. Centenário da Rádio Transmissão no Brasil e Exposição Internacional do Centenário da Independência são os dois temas a serem desenvolvidos nos produtos culturais que se inscreverem nesse edital do Museu da Imagem e do Som, que vai distribuir aí, Jorge, um total de R$500 mil aos selecionados para montarem uma exposição na sede do museu. Olha que bacana. Excelente. E ainda tem ali na página 16, Roberta. Então vamos para a próxima página, vamos ali, né? dar só uma olhadinha na página 16. Uma máquina incessante de gravar discos. É o que tem lá na nossa manchete da página 16. Rodrigo Santos fecha 2021 com o lançamento de Simples, seu terceiro álbum lançado esse ano. Com uma extensa folha de serviços prestada ao rock nacional por suas participações em bandas como João Penca e seus miguinhos amestrados, né? Seus miquinhos amestrados, Léo Jaime, Kid Abelha, Blitz, Mosca, Lobão, Os Britos e Barão Vermelho. O baixista, violonista, cantor e compositor Rodrigo Santos é uma máquina dos palcos e nos estúdios. Na última semana, chegou às plataformas digitais Simples, seu 11º álbum solo, mas o primeiro em formato acústico do artista. Muito legal, Destaque bom aí, legal. Então, você que tem aí os aplicativos aí, digitais aí, já pode conferir o álbum Simples aí do Rodrigo Santos. Muito bacana. Como sempre, eu já estou aqui do lado de fora para a gente dar encerramento. Isso significa que encerramos o nosso jornal? Exatamente. Infelizmente, acaba o de hoje, né? Exatamente. Então, nós temos um novo encontro marcado amanhã, às 7h30 da manhã. Esperamos vocês, ok? Tchau. Tchau.
TVC. A TV do Correio da Manhã. Seus olhos estão preparados para se encantar?